O nosso propósito não é compreender esse tema à luz de todas as leis do nosso país ou de outros países. A gente vai, primeiramente, ver o que a palavra de Deus nos diz. E como que a igreja interpreta isso ao longo dos tempos. Porque nós estudamos através das confissões de fé. Confissão de fé é a forma que nós interpretamos. Quando você se torna membro de uma igreja confessional, você tem que saber disso. Você tem a livre interpretação, só que já existe uma forma confessional daquela igreja interpretar. É a confissão de fé daquela igreja. Toda igreja tem uma confissão de fé, gente. Nós usamos a confissão de fé de Westminster. E ela tem os símbolos, que são os catecismos e tudo mais. E todos eles tratam desse assunto. Então, a forma que a igreja, ao longo dos séculos, interpretou isso, desde lá da Reforma, eles se debruçaram na palavra de Deus e esboçaram, como a igreja reformada, bíblica, compreende esse tema. Então, a nossa visão é essa, tá? Não é minha opinião, não é o que eu acho, entendeu? A questão é essa. Com certeza não vai bater 100% com a sua opinião, porque nós estamos sendo formatados pela mídia todos os dias. A Globo News, a TV, de forma geral, ela tem uma agenda, tá? Sobre todos esses assuntos mais polêmicos. Sobre a questão da homossexualidade, sobre a questão de pena de morte. Eles têm uma agenda, que com certeza não é na Bíblia. Eu tenho certeza que a família Marinho não se debruça nas Sagradas Escrituras para ver o que Deus tem para falar isso para a nação. Te garanto que não. Existe uma agenda maior, que envolve questão política, ideológica e uma série de coisas. E nós não temos nenhum compromisso com isso. Tá? Nós vamos ver o que a palavra diz e, de acordo com as nossas leis, nós vamos trabalhar até onde é possível. Muito bem. Então, nós tivemos agora um caso muito polêmico, que é o caso lá da... Vou começar antes de ler o texto. Olha a fonte. Deu problema na fonte aqui, Tudo bem. Herói ou assassino? Se quiserem congelar enquanto eu estou falando e mudar essa fonte para uma fonte parecida com a que temos aqui. Você teve esse caso famoso aí que Johnny, ele junto com outro homem, perseguiu e matou o atirador Devin, que havia acabado de matar dezenas de pessoas. Uma igreja batista, lá nos Estados Unidos, cidadezinha do interior, um louco entrou armado, vocês sabem disso, e fuzilou, matou dezenas, acho que 26, se eu não me engano, e feriu mais de 20. Quer dizer, uma igreja inteira. Se você ver o vídeo, tem um vídeo, minutos antes, parece que não liberaram ele atirando, mas tem um vídeo que tem uma pessoa de preto, assim, com uma jaquetona, assim, e embaixo está escrito que ele possivelmente seja o suspeito e tal. É uma igreja menor que a nossa, gente, É uma igreja muito pequena e uma coisa covarde. Alguns acreditam que tem motivações domésticas também, porque o sogro e a sogra frequentavam lá. Mas precisa matar a igreja inteira para resolver o problema com o sogro e sogra. Mas a grande questão que gira em torno desse tema foi o que aconteceu depois. Um vizinho, vendo o tiroteio, viu o homem saindo naquela caminhonete, com arma, tinha acabado de matar muitas pessoas. Ele se juntou com outra pessoa e saíram atrás, perseguindo esse assassino. E acabaram atingindo, enfim, ele morreu e tudo mais. E aí vem a grande pergunta, num contexto americano, ele é tido como um herói. Se fosse no contexto brasileiro, você sabe que os direitos humanos, o movimento e tal, a esquerda ia sair na televisão, matou, tal, defendeu o bandido. Então é uma ideologia que está por trás de tudo isso aí. A grande pergunta nossa, não é o que a cultura americana ou a cultura brasileira interpreta. O que a Bíblia diz sobre isso? Então esse é o nosso desafio, é olhar esse tema, por exemplo, Êxodo 20, 13, não matarás, à luz desse texto, todos esses temas aqui. Pena de morte, autodefesa, suicídio, eutanásia, aborto. E aí a gente vai poder responder com segurança o que foi feito ali naquela hora. No caso, se entra um bandido na sua casa, independente das leis do nosso país, que permitam ou não, e você se defende a sua família, e chega ao extremo de ter que tirar a vida do criminoso que invadiu a sua casa, independente das nossas leis, que elas mudam. Daqui a pouco você não vai poder fazer mais nada e você vai ser o criminoso. Já está mais ou menos assim a coisa, Mas o que a palavra de Deus diz? Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa questão. Para nós compreendermos melhor esse assunto, eu preciso fazer uma rápida introdução sobre os 10 mandamentos, em que contexto eles foram entregues para nós, como que isso aconteceu, o propósito e tudo mais. Bom,
Vocês se lembram que Deus entrega então a lei, os 10 mandamentos através de Moisés. Você tem registrado no capítulo 19 o contexto. Diz assim no verso 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. Importante entender isso. Essa lei foi entregue para o povo de Deus. Ela reflete o caráter de Deus. A ideia aqui é essa: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. A ideia de separado. E como essa nação deve viver? O decálogo, ele é apenas vamos dizer assim, princípios de vida, né? Que refletem o caráter de Deus, a lei de Deus. Ela, na Bíblia, ela está subdividida em 3 aspectos. Você pode chamar assim de lei civil, ou lei judicial, que regula a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Tinha regras para tudo, é impressionante. Agora, se você pensar que isso foi escrito há milhares de anos, é impressionante você perceber como que aquela lei, para a época, ela é, até hoje, avançadíssima. A lei civil de Israel era considerada, na época, uma das leis mais avançadas do mundo, tá? Antigo. Tinha mínimos detalhes. Se um ladrão pular na sua casa e você defender o seu lar, à noite você não enxergou, ele morreu, é uma coisa. De dia é outra. Chega nesse nível a coisa, sabe? Então, era um minimalista para tudo. Lei civil do povo de Israel. Ela estava em vigor naquela época, não está em vigor para nós hoje, ainda que tem muitos princípios lá, e você vai perceber que as leis civis dos demais países, principalmente de influência cristã, beberam muito daqui, tá? Não 100%, óbvio. Beberam muito. Então, nós acreditamos que a lei civil, ela expressa o caráter de Deus, mas ela não está ainda em vigor, tá? Ela existiu durante o período. Agora, cada filho de Deus, povo de Deus cristão, no país que você tiver, você vai andar de acordo com aquelas leis. Até o momento que aquela lei não exigir algo de você que contraria a lei de Deus. Isso é um princípio básico. Eu estou num país que permite, por exemplo, poligamia. Posso casar com 3, 4, mas a palavra de Deus não, entende? Então, a palavra de Deus, ela é um norte para nós, sempre. Mas eu posso estar num país em que as leis desse país batem com a lei de Deus. Por isso que eu tenho que conhecer. Às vezes, não. A palavra de Deus continua sendo a última para nós. Então, lei judicial ou lei civil de Israel, princípios importantes, refletem o caráter de Deus. É válido a gente ler e entender, mostra muita coisa para a gente, só que a gente não segue a lei civil de Israel, óbvio. A lei religiosa ou lei cerimonial, um outro aspecto da lei de Deus, né? Finalidade: mostrar aos homens a santidade de Deus. Anunciava o Messias que haveria de vir. Eram regras para os sacrifícios, todo o simbolismo cerimonial que existiu também naquela época. Jesus cumpriu, tanto a primeira civil como essa também. Na verdade, a cerimonial de forma mais específica, ela se completa em Cristo. Ele cumpre toda a lei cerimonial. Ele é o Messias, ele é que é o Cordeiro, enfim. Nós sabemos que não foi abolido, mas foi cumprido em Cristo. Então, quem está em Cristo está acima da lei civil, está acima da lei cerimonial, tá? E nós não também seguimos mais ela, mas ela é muito importante. Tem princípios maravilhosos, nos fala da santidade, da graça de Deus, de uma forma extraordinária. E a providência de Deus no Messias, aponta para o Messias. Foi o Samuel que estudou aqui Hebreus outro dia com a igreja, muito bom, o livro de Hebreus, porque ele tem uma explicação para os cristãos do livro de Levítico, que muitos de nós não gostamos de ler. Quando você fala assim, vou ler a Bíblia toda, chegou em Levítico, você trava, né? Sem contar números, quando tem aquelas genealogias. Mas tudo aquilo foi escrito por algum propósito. Por fim, você tem a lei moral de Deus. Está um pouco pequenininha aqui, mas eu vou lendo para os irmãos, não tem problema. Tem a finalidade de deixar bem claro aos homens os seus deveres, tanto para com Deus como para com o próximo. Revela as nossas carências e nos auxilia a discernir o bem do mal. Essa lei moral é aplicável em todas as épocas e ocasiões, tá? Então, ela não foi de forma alguma abolida. Só que, digo, o cristão ainda está acima dela. Por quê? Vamos num ponto importante aqui. A lei moral de Deus está resumida nos 10 mandamentos. Tá? Na verdade, não se restringe àquilo. Aquilo é como se fosse um ícone. Cada uma daqueles pontos trata de um assunto que, se você entrar, o leque é enorme.
Entende? Então, cada um deles trata de um assunto. Ó, Solano Portela, que tem um livro muito bom, foi o nosso professor lá também, de teologia no seminário e na pós-graduação, ele dá aula no Jumper. Ele diz assim, um dos seus livros: Deus resumiu sua lei moral apresentando-a formalmente, registrando-a, sucinta e objetivamente, para o benefício do seu povo. Você tem uma síntese, tá? Cada um daqueles. Não terás outros deuses diante de mim. Nossa, quando a gente vai estudar aquilo, é um mês de estudo com a igreja. Aquilo tem a ver de Deus, tudo aquilo controla a sua vida, não é uma imagem. Entende? Não ter outro Deus diante de você, não ter nada que controle a sua vida mais do que Deus. Nada que seja o Senhor da sua vida. Enfim, cada um daqueles pontos. Aí depois você vai entrando nos pontos, honrar pai e mãe. Não é só pai e mãe, ali é um princípio, né, de autoridade. Aí você vai fazer um estudo profundo sobre todos os princípios, entende? Desde a autoridade no lar, eclesiástica, civil, o princípio que está por trás. Enfim, só um exemplo. Nós vamos estudar essa não matarás, né? Os 4 primeiros mandamentos referem-se às nossas obrigações para com Deus, e os 6 últimos para com o nosso próximo. Jesus vai resumir, vê que a gente está acima dessa lei, na verdade, quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeira parte do decálogo, os 4 primeiros mandamentos. Se você amar Deus acima de tudo, você nem se preocupe, você já vai estar acima daquilo. E por fim, o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai quebrar nenhum dos 6 últimos, né? Que honra pai e mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, todos aqueles 6. E nós vamos focar, como disse, nesse. Eu não sei se o hebraico ficou bom. Vamos no não matarás, o 6º mandamento. Essa expressão, deixa eu colocar toda aqui, é importante a gente entender um pouquinho aqui. Ah, pastor, fica falando de hebraico na igreja, mas isso aqui é que vai fazer tecnicamente uma divisão de águas aqui, sabe? Quando a gente fala sobre o não matarás, é uma tradução. A gente tem que entender o que está por trás. É muito comum isso na Bíblia, tá? A raiz é raçá, que significa assassinato. Ocorre 49 vezes no texto hebraico. A maioria das vezes está relacionado com um tipo de morte ilícita, traiçoeira, premeditada, criminosa, dolosa, né? Então, é uma palavra. Aqui, ó, lo hatzá, que é não matarás. Uma boa tradução seria: não cometerás assassinato. Muitos dos intérpretes da Bíblia falam isso. Porque ela se distingue, acho que saiu aí, gente. Ela se distingue da palavra mut, que é uma outra palavra na Bíblia usada para morte lícita. Morte lícita, é interessante. Mut é uma palavra, significa simplesmente morrer, não é um crime doloso, é uma morte legal. Vamos devagar nisso para você entender. É algo assim que, com autorização de Deus, vamos dizer assim. Vamos devagar. Ou então usado para morte natural e outras coisas. Então há uma divisão já na linguística, né? Então você já separa, aqui já é um divisor de águas, eu posso dizer assim. Hatzá refere-se ao crime de um homem contra seu semelhante e à censura divina que está em proeminência. Isso aqui é o dicionário de hebraico dizendo: essa palavra não tem nada a ver com mut. É um crime, é doloso, é feito de forma premeditada. O que está por trás desse mandamento? Importante a gente entender o conceito espiritual, tá? Antes de entrarmos nas polêmicas. Deus tinha em vista a preservação da maior de todas as suas criações, ou seja, o homem. Fomos feitos à imagem de Deus. O que está por trás aqui é uma questão que passa longe de qualquer mídia, de qualquer pensador secular que vai elaborar, um sociólogo. Eles não têm hipótese alguma, né? Eles estão longe disso. A nossa visão e o nosso pressuposto é esse: todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. Então o não matarás é uma ofensa antes de tudo a Deus, coisa que a mídia e os pensadores nunca vão levar em conta, nós levamos. Então a quebra do mandamento começa por aí. Quando você lê, por exemplo, lá em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E ainda em Gênesis 9:6, eu vou falar apenas uma parte desse versículo, porque ele é usado depois para outro subtópico. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, olha aqui, já começa a acender uma luzinha aqui, né? Ó, derramou o sangue pelo homem, tá? Mas eu quero só trabalhar com esse princípio. O que está por trás? Está aqui, o argumento é claro. Assim como em Gênesis 1:27, em Gênesis 9:6, a ideia é essa, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, é uma exigência de Deus, não é minha, não é o que eu acho, não é o que a mídia acha, o que eu penso, o que o humanismo diz, o socialismo diz, o meu professor de história e geografia, o político da esquerda, ABCD, não importa. Eu estou vendo o que a Bíblia diz. O homem é criado à imagem de Deus. É algo precioso, é insubstituível. Nada substitui uma outra vida. Dependendo da forma que isso acrescenta, não há como uma pena, isso diante de Deus, sabe? Eu vou indenizar, dependendo da forma que isso acontece, para Deus, só uma outra vida tem o mesmo valor. Porque não existe nada nesse mundo, tá, mais precioso do que uma vida. Esse é um princípio que a gente vai se aprofundar mais para frente. Só para vocês entenderem a questão da imagem. Olha o que pensando, como eu disse, o que a igreja, os intérpretes da lei de Deus. A maior referência que nós temos, somos presbiterianos, calvinistas, é João Calvino. Não que ele é a palavra final para tudo, mas apenas uma amostra de como a igreja reformada cristã interpretou isso ao longo dos séculos. No início da reforma, João Calvino, ao comentar sobre esse tema, ele diz: as escrituras nos dão duas razões sobre as quais se fundamenta o sexto mandamento. Duas razões. Primeira, o ser humano é feito à imagem de Deus. Básico isso, está lá, está claro no texto. Segundo, somos todos da mesma carne. Portanto, agredir a vida, quer de outro, ou a nossa própria, constitui um desrespeito a Deus que imprimiu a sua imagem no homem. Ele criou o gênero humano vinculando-o em uma unidade. Foi-nos delegada a função de preservarmos tal unidade pelo cuidado mútuo. Você vai ver que a lei do sexto mandamento não é só negativa, não matarás. Ela pressupõe um aspecto positivo, tá? Existem os deveres da lei. Nós vamos ver isso. De você ajudar a preservar. Você é responsável pela preservação da vida, é um princípio, que é o mais importante que está por trás de tudo isso. É o que a gente diz de princípio da preservação da vida. Esse é o grande ensinamento do não matarás. Tem aspectos negativos do que você não deve fazer para com o próximo, nem para com você, e os aspectos positivos do que o que você deve fazer para com o seu próprio corpo e assim como para com o próximo. Hoje eu não vou ver tudo, mas vocês, se Deus permitir, acho que 2 domingos a gente esgota. Quando a gente separa isso, nós podemos dividir em 4 subtópicos. Essa lei pode ser quebrada diretamente, literalmente, quando uma vida, biologicamente, bios, né, é arrancada. Indiretamente, nós vamos ver isso também. Espiritualmente e passivamente, quando eu deixo de fazer alguma coisa. Indiretamente envolve opressão, injustiça. Eu não, vamos dizer assim, eu mantenho em casa uma empregada, um exemplo, e eu não ser justo com ela, eu estou oprimindo ela, eu não dar o que é justo para ela, eu estou impedindo que ela tenha uma vida plena. Isso é uma forma de quebrar, por incrível que pareça. Eu matar a reputação de uma pessoa, isso é a quebra indireta do mandamento. Então fofoca, denegrir a imagem de alguém, tudo isso aí. Não pode mais falar a palavra denegrir, mas tudo bem, agora já foi. Então, você sabe que se a gente for entrar no politicamente correto, é difícil até falar, né? Você sabe que, indiretamente, você vai ver que você não mata literalmente a pessoa, mas há muitas formas de nós quebrarmos esse mandamento, e muitas vezes inconsciente, e não pedimos perdão para Deus. Tá? Espiritualmente é clássico. Jesus falou, se no teu coração odiares, versículos claros, a Bíblia usa o termo matarás, assassinato. Se eu tiver espiritualmente um ódio no meu coração, e quem nunca teve uma raiva, nem que seja momentânea. Perguntaram uma vez para a esposa do Billy Graham se ela nunca pensou em se divorciar dele. Ela falou, não, divorciar não, mas matar um monte de vezes. Né? Quem nunca sentiu isso, até de um membro da família, de estar com tanta raiva naquele momento, você tem que pedir perdão a Deus. Você desejou, às vezes não, às vezes é algo que você alimenta e cresce, porque tudo começa no coração. Todo assassinato começou no coração. Assassinato. A pessoa criou um ódio sobre o próximo, por milhões de razões. Nem que seja pela simples razão dele ser feliz. Né? Ele ter algo que eu não tenho, latrocínio, seja o que for, ciúmes. Cresceu no coração. Jesus fala, é do coração
do homem que sai o que os maus desígnios. Então esse é o aspecto espiritual. Eu posso estar com o meu coração cheio de morte, diante de Deus, ninguém está vendo. Deus não é como o homem que vê o exterior, Deus vê o coração. É uma outra forma de nós quebrar esse mandamento, que a gente pode se aprofundar e ver detalhadamente isso, e como que a gente quebra, mais do que a gente imagina. E dali aquilo se transforma num ato. Então, diante de Deus, nós todos já quebramos esse mandamento em algum momento. E pode ser que a gente tenha coisas no nosso coração que precisam ser confrontadas, tratadas, curadas e perdoadas por Deus. Tá? E passivamente é quando nós realmente deixamos de fazer. A Bíblia fala claramente. Se está em teu poder fazer algo e você não faz, nisso está pecando. Então, é profunda a coisa. Se está diante de você uma circunstância que você poderia impedir o mal, você não só deve não praticar o mal. O mandamento, ele pressupõe que eu também devo lutar contra as injustiças no mundo, ou contra o mal. Então, ser passivo, simplesmente, eu sou pacífico, não mexo com ninguém, está pecando. Porque inúmeras vezes você vai se deparar com injustiças, que você deveria levantar a voz, você deveria lutar contra aquele tipo de opressão. O passivo pode ser algo que vai se concretizar na morte literal, que é diretamente, ou até mesmo indiretamente. Alguém está oprimindo o próximo, impedindo que ele tenha uma vida plena. Então, eu estou vendo uma injustiça ser feita, eu me oculto, por uma questão de egoísmo, vai dar muita dor de cabeça, eu estou pecando. Eu me tornei, entre aspas, cúmplice daquilo. Enfim, meus irmãos, imagina, cada um desses tópicos, é impossível a gente falar nisso num dia, né? Para tratar de uma forma séria o estudo. Nós vamos falar apenas do aspecto direto, que é o mais polêmico no momento, tá? Diretamente. Quando alguém tira literalmente, a vida do seu próximo. Mas nós temos esses casos especiais que a gente precisa abordar. Já vimos lá em cima, então, o ato de tirar a vida, de você, a imagem de Deus está imprimida ali na pessoa, você vai lá, comete um assassinato, dolosamente, enfim. A gente não tem dificuldade de entender que isso é a quebra do mandamento. O problema são essas outras 5 subtópicos aqui que nós temos, formas de eu quebrar diretamente, isso envolve morte física, biológica da pessoa, tá? Autodefesa ou defesa necessária, que as nossas confissões usam essa expressão, eu acho até melhor. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia. Se Deus permitiu falar as 5, já está bom demais. Nós eliminamos um primeiro tópico. Os outros 3 tópicos, que é indireta, espiritual e passivamente, é mais fácil a gente trabalhar. Então, o mais polêmico é esse aqui. Se Deus permitir, a gente conseguir caminhar. Vamos lá, rapidamente, então, para autodefesa. Se alguém tiver pergunta a partir de agora, já pode ficar tranquilo. Como eu disse para vocês, nós vamos ver o que a igreja interpreta a Bíblia. Como que nós interpretamos a Bíblia ao longo das nossas confissões, nos dias de hoje. Seria a autodefesa, ou defesa pessoal, ou defesa necessária, um termo também usado, uma forma de se quebrar, literalmente, o 6º mandamento? É uma pergunta. Olha que interessante a nossa confissão de fé, ela é muito clara. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Tirar a nossa vida ou a de outro, exceto. Aí vem esse probleminha. O exceto é que muda tudo, né? Em caso de justiça pública, vamos falar sobre isso, guerra legítima, vou falar indiretamente sobre isso, não daria mais um tópico enorme. E defesa necessária. Agora nós vamos falar desse ponto. Defesa necessária. O que realmente significa isso? O que é uma defesa necessária? Olha que interessante o que a Bíblia diz. Opa, eu acho. Aqui, ó. Opa. Será que é o meu ou é vocês que estão mudando aí? Vamos ver. Deixa eu de novo aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Defesa necessária. Por que essa expressão necessária? Olha só como a Bíblia coloca. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, em Êxodo 22:2, tá? Princípio, não é lei, é civil que eu vou usar hoje, mas o princípio está valendo. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Mas olha o verso seguinte, que é importantíssimo. Se, porém, já havia o sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Olha que interessante. É claro que isso aqui é um símbolo, é um princípio, vamos trabalhar assim, é um princípio.
Então quer dizer que eu posso matar o cara porque o sol não saiu ainda. Ó. Saiu o sol, não pode me matar. É um princípio que está em jogo. É uma questão muito pessoal, você e Deus, primeiramente, e depois as leis civis. À noite não tem como você identificar a pessoa, que tipo de arma que ele está. A ideia era essa. Era necessário você defender a sua casa, a sua família. Isso é autodefesa. O termo necessário é importante aqui. Tá de dia, o cara roubou um botijão de gás, se eu correr, tá uma quadra, eu pego a arma e pum, né, explode o botijão, a cabeça dele junto. Eu defendi, você defendeu o quê? O botijão de gás? Uma vida vale mais que o botijão de gás. Então não é simplesmente matar qualquer um que foi assaltar, não. Percebe? Então é muito sutil. Você vê que isso não é uma matemática. Até nas leis civis do nosso país, existem as circunstâncias. Vai ser julgado, tem que ser julgado. Espera aí, ele matou em que circunstância? Ele foi defender sua família, sua casa. O cara, ele esboçava ameaça para a família, ele estava armado, um monte de coisa. Entende? Então, a coisa não é tão simples assim, preto no branco. Na verdade, não é. Mas o princípio está aqui, apesar de ainda ser uma lei civil. Eu poderia resumir, eu vou dizer para vocês, levando em conta aquele princípio da preservação da vida. A vida é mais importante do que um botijão de gás. Eu não vou matar uma pessoa por causa de um botijão de gás. Existem lá na lei civil de Israel, de milhares de anos atrás, um exemplo, né, por exemplo, estou usando ela, e hoje leis avançadíssimas que, aqui não funciona direito, infelizmente, mas lá funcionava. No mínimo detalhe, se ele roubar um animal, ele vai ter que restituir 2, 3, se ele for tinha como ele pagar aquilo, não necessariamente com a própria vida, porque Deus valoriza a vida. Não se tira a vida banalmente. Nem o criminoso e nem a vítima. Vai banalmente, desnecessariamente tirar a vida do próximo, ainda que ele seja um criminoso. Se a vida sua e de outros não estiver sendo ameaçada. É um princípio bíblico, está claro aqui. Então, vamos devagar. Eu digo que matar em defesa necessária, essa palavra é importante. Foi necessário você tirar a vida dele? Essa é a grande pergunta. Impedimos a quebra do sexto mandamento, nesse caso. Quando tiramos a vida de quem iria cometer um assassinato, quer seja em legítima defesa ou defendendo o próximo inocente. Por exemplo, o terrorista. Ele está com uma bomba, ele vai matar 100 pessoas. Eu tenho a oportunidade de eliminá-lo. E não adianta eu sentar, bater um papo, querer convencê-lo. Não segue esse caminho, lá está por fora, entendeu? Um exemplo. Se for um terrorista muçulmano. Não vai dar para fazer isso. Você vai ter que imobilizá-lo. E se não adianta tirar na perna, ele tem um botão, ele vai... Enfim, eu estou imaginando uma circunstância bem de filme hollywoodiano. Meu querido, o princípio é assim, se eu tirar a vida dele, eu não quebrei o sexto mandamento, porque eu fiz o quê? O termo bíblico hebraico seria mut. Eu impedi que ele quebrasse o sexto mandamento. Então, às vezes, matar uma pessoa é a única forma de você cumprir o sexto mandamento e não quebrá-lo. Porque não matá-lo, se você tinha a oportunidade de fazê-lo, você permitiu de forma passiva, tá, de que ele cometesse um crime e quebrasse o sexto mandamento. Então, o princípio é esse. Até que ponto, eu vou fechar só essa raciocínio, eu já te passo, viu, Elmer? Rapidinho. Olha, até que ponto eu posso, então? O limite é esse. Por quê? Existe a forma de eu matar desnecessariamente. Quando o sexto mandamento, tiramos a vida de um criminoso desnecessariamente. Por exemplo, se ele se entregou a arma, olha, não me perdoe, me perdoe. Mesmo que ele já tenha acabado de cometer um crime. Por quê? Aí vem um problema. Passou daquele momento, tá? É vingança. Então assim, ele está com uma faca e vai tirar a vida de um ente querido seu. Faça qualquer coisa para defendê-lo, nem que você dê a sua própria vida. Você vai ver depois sobre suicídio nesse sentido, em prol do outro. Não é errado. Você impediu que um crime doloso ocorresse, ainda que você morreu ou se sacrificou. Um exemplo. Matou a pessoa, vingança. A partir daí é vingança. Claro, se ele ainda está com a arma, vai matar mais. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos. A única justificativa que ele não quebrou o sexto mandamento é porque ele estava cheio de arma no carro. Com certeza esse cara, perseguido pela polícia, ia invadir uma casa, ia ameaçar crianças, mulheres, idosos. Ele ia fazer besteira, esse cara. Para quem te matou 26, mata mais um ou dois. Então, tirar a vida dele, se você tem arma, você está andando, viu um cara matando, para. Filho, Deus te colocou naquele lugar, naquela hora, para isso. Para você impedir a quebra do sexto mandamento. Como? Matando. Por incrível que pareça. Necessário.
Você vai avaliar, é uma coisa circunstancial e vai ser julgado por isso depois. Então o limite é esse, e para a gente concluir essa parte aí, a gente pode conversar, eu acho que vale a pena, para a gente concluir, tirar a vida do criminoso depois do crime cometido, quando ele não mais oferece a ameaça, é vingança. Então, a Bíblia diz em Deuteronômio, a mim pertence a vingança, Deus diz isso. Eu retribuirei a seu tempo. Por exemplo, lá em Isaías, dizeis ao desalentado de coração, sede fortes, não tem mais. Eis o vosso Deus, a vingança vem. A retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Que pode ser através das leis instituídas, mesmo que elas sejam fracas. Eu não tenho direito de tirar a vida de uma pessoa por vingança. Porque eu estarei quebrando o sexto mandamento e tomando o lugar de Deus. Agora eu tenho o dever de tirar a vida de uma pessoa antes que ela cometa o crime, se de fato está claro diante de mim. Eu vó ser julgado. Eu tinha a impressão que ele ia tirar a vida de alguém, então eu fui lá, matei antes, né, irmão? Mas impressão? Ele tinha arma? Não. O que ele fez? Não sei, a cara dele, não existe isso, entendeu? Então eu quero fechar esse ponto antes de entrar em pena de morte. Eu vi que teve gente que levantou a mão. Vocês entenderam o princípio da preservação da vida? Até aquele limite em que ele ia quebrar o sexto mandamento, eu impedi ele de criar. Posso imobilizá-lo, dei um tiro na perna. Se o cara está com uma faca e eu com um revólver, primeiro tiro na testa? Não. Né? Eu me lembro que no exército, temos o Coronel Gui aqui, a gente guardava a casa das armas, né? E aí a orientação é a seguinte, primeiro tiro na testa? Não, para o alto, entende? Para o cara ver que você está armado, tudo, e depois não vai te dar problema lá na frente. Porque se foi um tiro e foi direto na testa, você atirou para matar, entende? Se um cara está tentando invadir, entende? E você dá um tiro para o alto, aí o cara continuou invadindo, meu irmão. Aí, velho, já era. Aí... na testa, entende? Então, por quê? Ele vai entrar, a casa das armas, ele vai pegar a arma, ele vai matar muita gente, sabe lá que desgraça esse doido vai fazer, entende? Então, o cara está obstinado. Então, tem um princípio, entendeu? Tem isso também. Não sei, polícia, acho que deve ser assim que funciona. Eu digo que no exército era assim, né, Gui? Eu acho que o primeiro tiro é para advertência, para alarme, tal. O segundo já é. E se puder imobilizar a pessoa, o cara está com uma faca, né? Imobilizei ele nas pernas, ele caiu, deixa lá. Então, a preservação da vida continua. Eu vou fazer de tudo para não tirar a vida da pessoa. Falar, abaixa essa arma, eu vou te acertar, abaixa essa arma. Sabe? A pessoa vai fazer de tudo, mas não teve jeito, né? Agora, ele matou o meu filho, entregou a arma, me perdoe. Eu não sei se vai perdoar na hora, no calor do momento. Mas eu tenho consciente que eu vou quebrar o seu. Você quebrou, agora eu vou quebrar também. Mas mate consciente que você está quebrando. Diante da lei de Deus e dos homens. O cara se entregou, pôs joelho, entregou a arma. Meu irmão, você vê o seu filho lá sangrando, sem vida. É outra história, né, gente? Jesus mandou perdoar. Pode ser que eu perdoe. Vai ser uma obra longa, de uns 3 anos, entendeu? De quebrantamento da minha vida. Mas no calor do momento, pelo menos tenha consciência de uma coisa. Você está se vingando. É vingança. E é óbvio que qualquer ser humano no momento... E a Bíblia fala sobre isso. Tá? Em várias circunstâncias, por exemplo, Provérbios fala sobre o ciúme. Excita a ira e o marido traído não vai, conseguir se controlar. Então, perfeito, a gente compreende. Eu acho que até para os advogados aqui deve haver a questão passional, né? Eu acho que é um peso que se dá na hora e tal. Olha, o cara chegou, viu o filho e tal, mas quebrou o sexto mandamento. Foi vingança. Nenhuma vida estava sendo ameaçada naquele momento em diante. O crime já tinha sido feito. Eu agora, por vingança, fui lá e vinguei a morte de alguém, de um ente querido. Quebrando o sexto mandamento e quebrando as leis dos homens, que eu vou responder. Percebe? Não é tão simples isso, mas se você usar o princípio. Perdão, Elmer, você, querido, deve participar. Vamos lá. Ele não houve quebra do sexto mandamento. Não, houve pelo assassino que acabou explodindo a pessoa. Mas a pessoa deu a sua vida em prol de milhares de vidas. Então, quem morreu salvando ali, tentando salvar, não quebrou o sexto mandamento, mesmo arriscando a vida ali. Quem quebrou foi o terrorista, só que uma. Ele iria matar milhares, entende? O princípio da preservação dele. Toda vida é importante. Do presidente até um morador de rua, diante de Deus não muda nada, gente. Os dois vão morrer, virar pó e um dia vão ser julgados.
Para nós homens tem uma vida mais importante que a outra, para Deus não tem. A imagem de Deus está impressa nos dois. Então assim, se ele ia tirar 3 vidas, eu vou salvar a minha, eu vou um pai de família. É princípio básico isso, né? Eu vou defender minha família, eu vou morrer, né? Mas eu vou morrer, mas eu vou defender minha família. Uma bomba, por exemplo, vai matar toda a minha família. Eu vou lá, abraço o cara, morro com ele, salvei. Né? É um princípio importante. Pode falar, Wagner. É. Justamente. Mas o princípio é assim, se ainda coloca na condicional, né? Por exemplo, se uma pessoa. É porque naquele contexto tem que pensar, como que era uma casa naquela época, não era como a nossa, muro fechado, uma pessoa entrou, se ele está dentro da sua sala, né? Era campo, ele ia roubar um animal longe, entende? Então assim, você vai lá, mata ele, à noite você não vê, você não sabe, entende? Então assim, Então, o ideal é que não precise matar, ele colocou assim, se chegar ao ponto de feri-lo, então assim, aí o cara está lá, entrou na minha propriedade, está roubando, eu fui lá e defendi, dei uma paulada na cabeça dele, feri, não foi para matar. A situação não é assim, que eu tenho que ir lá e matar, não. Eu imobilizei ele, eu impedi ele, não sei o que mais ele ia fazer, tá? Aí o ferimento levou ele à morte. A Bíblia chega a dar, assim, circunstâncias em que, passou tantos dias do ferimento, é uma coisa, é muito mais detalhado, mas o princípio é da preservação da vida. Ou seja, eu vou fazer de tudo para não tirar a vida do próximo. Né? Agora, se há uma circunstância e que há uma briga entre eu e ele, eu estou dentro da minha casa, ele invadiu a minha casa. É eu ou ele, entende? Então, assim, ali é um princípio, né? Você pode aplicá-lo em várias circunstâncias. Como eu disse, o cara roubou um botijão de gás, né? Então eu vou fuzilar o cara por causa de um botijão de gás, um moleque, né? Vamos dizer. Não justifica, como muitos fazem isso. Mata, às vezes, desnecessariamente. Não, é ladrão, bandido bom, como é que fala? Não está na Bíblia isso, viu, gente? Não está. Às vezes é necessário. Então, é que eu estou te falando, é o princípio. Aí você vai aplicar. Há 5.000 anos atrás, não existia casa murada dentro de uma cidade, né? Agora sim, era um campo, era uma coisa bem diferente. Dificilmente a sua vida estaria em risco, mas mesmo assim, você poderia defender a sua propriedade e correr o risco de, ao defender, feri-lo. E correr o risco de ele vir a morrer. Quer dizer, em última instância, a lei estava favorecendo a vítima, nesse caso, você percebe? Né? Mas colocando condições e mostrando, de dia. De dia não é porque o sol nasceu pronto, não. A ideia é essa, ou seja, tinha condição de você identificar que ele não ameaça. Agora, à noite você não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, nesse caso, a preservação da sua vida, da sua família, está em primeiro lugar. De dia você consegue ter certeza de que não. À noite é duplo. Eu acho que a ideia é essa, né? Então, assim, pode ser que seja. Então, na dúvida, eu vou ter que agir. Não matando, espantando, ferindo, fazendo alguma coisa. E, se necessário, e se for o caso, ele vier a morrer, entendeu? Então, agora, é por isso que a gente tem que aplicar o princípio. Imagina nos dias de hoje uma cidade como a nossa. É bem diferente, né? Você mora num apartamento, o cara invadiu o apartamento, está lá, armado. Não sei, de repente ele vai só, né? Alguém mais levantou a mão? Perdão, pode falar, Gui. Você não está conseguindo saber a intenção daquela pessoa. É, isso mesmo. É o princípio. Perfeito, Gui. Vai entrar todas as outras coisas. De discernir a intenção do outro. Pleno. Perfeito, Gui. Eu não vou matar. Aí. Por isso que a nossa confissão de fé coloca defesa necessária. Entende? E lembrando que você impede ele, imobiliza, fere e tal. E último extremo, né?
Isso. É. 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 Perfeito. Então perceberam como que o princípio está aí? Eu vou tentar, eu acho que eu precisaria falar de mais um tópico pelo menos, gente, porque senão, né, nós vamos ficar um mês estudando sobre isso. Eu acho que dá para a gente falar de mais um tópico que é pena de morte. Mais uns 5, 10 minutinhos eu quero fechar ele, tá? Se a gente tiver paciência. Tem alguma criança maravilhosa ali batendo na porta? Entra, só podia ser, né? Que maravilha, é isso aí, tudo bom? Nós vamos agora rapidamente a questão da pena de morte. Eu acho que vale a pena a gente, porque rendeu o nosso tempo aqui, meus irmãos. Tenho que trazer de novo o catecismo, porque ele é um link bom para a gente começar a conversar. Então, a pena capital seria uma forma de se quebrar literalmente o sexto mandamento? Vamos devagar. Quais são os pecados proibidos do sexto mandamento? Aí está lá, tirar a nossa vida ou de outra, exceto em caso de justiça pública, guerra legítima e defesa necessária. Justiça pública inclui, inclusive, pena de morte. Vamos conversar. Vamos ver se sim ou se não. Porque também, justiça pública pode ser um policial que defende, que cai na mesma circunstância. O policial atirou para imobilizar a pessoa, já atirou na testa. Se o cara está armado atirando contra ele, ele não vai, né? Mas o cara, vamos dizer, um ladrão que está com uma faca, vem para ameaçar. A gente vê vídeos no YouTube o tempo todo, né? A pessoa com uma faca, com um facão, e o policial lá, abaixa a arma, abaixa a arma. Aí ele atira na perna para imobilizar o cara, eles tiram o facão, enfim. Tem todo um procedimento, né? Agora, justiça pública, vamos ver. A expressão exceto no catecismo maior, é importante isso, mostra que o que vale é o princípio da preservação da vida. A justiça pública, a pena de morte, por exemplo, não é a quebra do sexto mandamento, e sim o seu cumprimento, pois ela pela preservação da vida. Será? Vamos ver. Vamos devagar. Aí que vem o grande problema, né? O que acontece? Na Bíblia, a pena capital não é apenas uma lei civil do povo de Israel, pois antes da lei civil de Israel ser instituída, este princípio já estava claro em Gênesis 9:6, Noé. Porque esse é o grande argumento que todos usam. Não, você está usando as leis antigas de um povo que já não, né, lei civil já não vale mais. Então, princípio bíblico, eu não estou falando o que a Globo News interpreta, o que acha, nem o pensamento popular de vontade de matar bandido, não é isso. O princípio bíblico, o que a Bíblia nos ensina, antecede a lei de Israel. É uma passagem que está em Gênesis 9:6. Olha o que diz lá: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, esse princípio da preservação da vida e do valor insubstituível, tá, de uma vida, a não ser uma outra vida, quando de fato todas as circunstâncias mostrarem que o crime foi doloso, premeditado. Vamos ver com calma. A pena de morte deve ser executada pelas autoridades instituídas, nunca pessoalmente. Primeiro ponto. O apóstolo Paulo chega a afirmar que as autoridades instituídas são ministros de Deus. A gente fala, não, isso é coisa do Antigo Testamento, o Novo é a graça, né? Vamos ver. Olha o que diz lá em Romanos. Um pouquinho de paciência para a gente concluir esse raciocínio aqui. Paulo falando sobre um princípio, ele diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, resistir a uma autoridade, não, honra pai e mãe. Começa em casa, até autoridade civil. É ir contra Deus, quer seja ir contra um pai ou uma autoridade civil. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando você faz o bem, e sim quando faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. As autoridades civis são colocadas para nos proteger. Há casos de corrupção, precisa ser tratado. Há casos que, ditadura, né, que eles se tornam mais o mal do que o bem. É outro problema. Vamos devagar aqui. Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, que era a autoridade de tirar vida, quer seja um policial numa circunstância de defesa do próximo,
ou até mesmo uma circunstância pós. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica mal. Você lembra a palavra vingança? Está aqui. Cometeu um crime, eu no calor do momento posso ir lá e me vingar. Se eu conseguir me controlar, Deus já instituiu um vingador, que é a autoridade civil. E se ela falhar, Deus não vai falhar. Um dia Deus vai julgar aquilo. Se eu acredito em Deus, eu não mato com as próprias mãos, eu entrego para as autoridades. Naquela época, Novo Testamento, não há nenhuma palavra da Bíblia contrária àquilo. Pelo contrário, a palavra de Deus defendia a pena de morte. Naquele momento do Novo Testamento. Olha só, enquanto a Bíblia estava sendo escrita. O apóstolo Paulo chega a afirmar, olha, no livro de Atos, a possibilidade de alguém cometer algum crime digno de morte. Não era qualquer crime. Eram crimes especiais, e eram dignos de morte. E ele defendia essa lei, dizendo, caso eu tenha praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto a morrer. Ele não foi contra esse princípio, porque é um princípio da preservação da vida, que antecede a lei de Israel. Ele estava sob o Império Romano. Para o apóstolo Paulo, o Novo Testamento, ensinando a mensagem de Jesus, ele diz, existe crime digno de morte. E se eu cometi, estou pronto a morrer. Essa é a posição de um cristão, segundo o apóstolo Paulo. O próprio ladrão na cruz afirma que seus atos mereciam o castigo da pena de morte. Ele fala isso. Ele diz assim, olha, na verdade, nós, na verdade, com justiça, estamos aqui, pendurados na cruz. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Falou de Jesus. Só alguns exemplos, né? E nós já vamos conversar sobre ela. A pena de morte é instituída pelo próprio Deus e não se constitui na quebra do sexto mandamento. Antecede todas as leis de Israel e tudo mais. É um princípio, uma vida, nada substitui uma vida, a não ser uma outra vida. É sustentada pelo princípio da preservação, impede a banalização do sexto mandamento. Eu não posso simplesmente sair tirando a vida dos outros, vai lá, daqui a pouco solta de novo, tira outro. Está aí, ó, o cara entrou no táxi com a menina lá, matou, na saidinha, enfim, esse tipo de reincidência, são casos especiais. Não é qualquer ladrão de galinha que vai para a pena de morte, óbvio. Naturalmente que a pena de morte deve ser aplicada em casos especiais, em que houve a quebra do sexto mandamento, deliberada, julgado por juiz competente, com direito à defesa e tudo mais. Olha, é importante a gente destacar a diferença enorme, quando a morte não é causada de forma premeditada, o doloso, né? Mas acidentalmente, por exemplo, a Bíblia, tão sofisticada que era a lei, já tinha uma pena alternativa. O que eles criaram? A cidade de refúgio. Então, há circunstâncias que uma vida foi tirada, mas havia julgamento, juízes, e verificou-se que não foi dolosa, não foi premeditada, às vezes até acidentalmente. É tão profundo, se você lê alguns textos, tem uma passagem interessante, depois esse ponto aqui eu posso mostrar para vocês. Por exemplo, um homem que ele é dono de um touro que chifra as pessoas. E ele sabe que esse touro chifra as pessoas. E ele não protege. E ele solta esse touro, e esse touro mata um monte de gente. O touro vai ser sacrificado e o proprietário também. Por quê? A ideia é essa. Ele é totalmente responsável. Nós temos hoje a questão dos animais, né? Olha que coisa interessante. Então, há passagens na Bíblia que faz a gente... Isso é só um exemplo, né? Agora, essa questão, eu sei que é polêmica, você fala, mas está tirando a vida de uma pessoa, mas é nesse contexto que existe a forma, entende? Então, por exemplo, tirou a vida de um ente querido, no calor do momento, se eu executá-lo, eu quebrei o sexto mandamento, eu entrego para as autoridades. Infelizmente, num país como o nosso, você sabe o que vai acontecer, daqui a pouco ele vai estar na rua matando o outro, eu sei. Aí o problema é outro, você tem que agir de formas legais para que isso mude. Tá? Não posso fazer justiça com a própria mão. Biblicamente, é assim, o humanismo nosso, a influência nas faculdades, não, esquece, ninguém vai defender isso, a Globo não vai defender isso, a sua formação secular não vai defender, isso não existe aqui. Todos os países protestantes que levavam a Bíblia a sério, tinham pena de morte. Mas hoje não tem mais. A Europa, Estados Unidos, está vivendo um processo de paganização, já é considerada pós-cristã, por isso que tem legalização de aborto. Quando a gente entrar no aborto, vocês vão ficar chocados.
A média é 500 mil por ano nos Estados Unidos. É a maior causa de morte, de longe, de todos os outros. Infarto, que é o segundo maior, 250 mil por ano. Câncer, acho que dá uns 100 e poucos mil. Acidente, homicídio, 500 mil por ano. Tá? E até outro dia tinha uma lei que se a criança nascesse viva, depois de 7 meses podia matar fora da barriga da mãe. Os Estados Unidos que promulgou essa lei. A Hillary Clinton era a favor do aborto parcial. Você tira metade da criança com 7 meses, ela está já quase chorando, você quebra o pescoço. Ela defendia isso. Nos Estados Unidos já tem faculdade discutindo aborto ao 10º mês. Não errei, 10 meses, conta. Depois de 9 a criança nasce. A mãe ainda tem 1 mês para escolher se vive ou não. Já discute-se isso no meio acadêmico. Então esquece o referencial cultural, porque já é pós-cristã. Tudo o contrário, tá? Quando esses países que foram fundados por protestantes, pena de morte era básico, gente. Isso é básico. É muito claro na Bíblia isso. Não tem como. Agora, a nossa mentalidade se choca com isso. Por quê? Porque nós não somos formados pela Bíblia. A nossa cultura não é bíblica. Tá? Ainda que estamos num país católico, não é a Bíblia que forma a nossa mentalidade. Tá? Então, é muito claro isso na Bíblia, gente. Só que nós não estamos preparados culturalmente para uma coisa dessa. Você pode discutir, mas as leis, só o ladrão de galinha que vai e tal. Eu não estou discutindo isso, estou falando do princípio bíblico. Pena de morte é bíblico, viu, gente? Qualquer teólogo bíblico reformado defende, com muito mais argumento que eu estou usando aqui. Eu estou só dando uma pincelada. Alguma dúvida sobre isso para a gente fechar esse segundo ponto? Pode falar. Premeditado, bem, ó. Não chega nesse ponto. Vai ter que ser julgado. A ideia é o princípio da preservação da vida. Vamos dizer, é tirar a vida. É o que está acontecendo no Brasil. É banalidade. Eu não tenho dúvida. Por quê? A quebra do 6º mandamento, por não se cumprir este princípio, ela é muito clara. Por quê? Você vê a banalização da vida. O cara já matou 15. E ele vai sair e vai matar mais. Dentro da cadeia ele vai matar mais. E vai continuar matando. Eu lembro de uma igreja que eu frequentei em São Paulo, quando estava estudando no seminário. Tinha um delegado lá. E eles prenderam uma pessoa que já tinha matado acho que 35. E ele tatuava o nome no corpo. E chamaram o pastor para ir falar com esse presidiário, antes dele ir já para o presídio definitivo. E lá na delegacia o pastor conversou com ele e tal, falou do arrependimento. Nesses casos, países que têm pena de morte, eles dão por dar a pessoa se arrepender. Não tem problema. O ladrão na cruz se arrependeu dos seus pecados. Em nenhum momento ele falou assim, eu quero descer daqui. Jesus não disse assim, libera ele, gente. Ele vai lá na igreja dar testemunho. O que Jesus falou para ele? Nós vamos juntos, fica tranquilo, viu? Por quê? As leis daquele país eram claras. E o cara tinha consciência disso. E um cristão que vive num país que sabe que determinado crime é digno de pena de morte, devia falar como Paulo. Se eu cometi, estou pronto a morrer. Porque é aí que está o problema. Deus me perdoou. Sim, querido. Então, quando você faz uma coisa errada, vamos dizer, você passa da velocidade no trânsito. 100 km, você passou 150, vem a multa. Senhor, pequei. Me perdoa, Senhor. Eu prometo que eu vou controlar meu pé. Deus perdoa, aquela paz, maravilha, né? Aí você vai chegar lá para a delegacia de trânsito, é o seguinte, está perdoado. Deus me perdoou. Está tudo tranquilo, gente. Esquece isso aqui. Meu irmão, o perdão divino, tá? Não altera em nada as consequências dos meus atos aqui e a minha responsabilidade diante do próximo. Então, se eu bebi alcoolizado, dirigi e matei uma pessoa, é doloso. Me ajudem, advogado, é doloso. É culposo ou doloso? Mas ele assumiu a responsabilidade de matar, que eu lembro, que eu sei é isso, eu não sou advogado. Mas enfim, um exemplo só, porque também tem advogado criminalista, não é o seu caso, né, meu querido? Um exemplo, eu assumi a responsabilidade. Se eu cometo um crime e vou ser preso, tudo bem, vou usar todos os meios, tá? Mas querer fugir da responsabilidade é pecado. Então, está no Novo Testamento, não é um princípio da lei de Israel e antecede a imagem, tá, de Deus no ser humano. Estão banalizando a vida no Brasil.
Tá? Eu sei que as circunstâncias aqui no Brasil são difíceis, né? Você implantar uma coisa como essa, praticamente impossível. Porque os cristãos que existem não são bíblicos reformados. São tudo menos isso, né? 99%. Então, mas o princípio está lá. Qualquer livro reformado que você lê, qualquer confissão de fé, fala sobre pena de morte. Isso aí, a igreja defende pena de morte. Se você conversar com qualquer pastor presbiteriano sério, ele vai defender pena de morte. Ele sabe da situação do nosso país, né? A gente se adequa às leis do nosso país. E por último, para fechar, uma lei do meu país, eu devo obedecê-la. Até onde? Qualquer lei. É o princípio da autoridade, gente. Eu obedeço uma autoridade enquanto essa autoridade não exigir algo de mim que me leve a desobedecer a Deus. É um princípio básico, leva isso para o resto da vida. Meu pai é autoridade sobre mim. Minha mãe, meu professor, o pastor, as autoridades civis. Eu obedeço todos. Até onde, pastor? Até o momento que ele não exigir algo de mim que contrarie a lei de Deus, a minha consciência. Como Martinho Lutero falou, se você não me convencer nas escrituras que eu estou errado, não é bom ir contra a minha consciência. Como Pedro disse para as autoridades civis que disseram para eles, para de falar de Jesus. Aí ele falou assim, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então o princípio é esse. Então, no caso, eu não vou executar a pena de morte num país que não tem. Eu não vou matar a pessoa, óbvio. Não é assim que funciona. Eu vou entregar para as autoridades civis. São falhas, elas vão responder diante de Deus. Se eles estão corrompidos, porque já estiveram no passado, e Deus cobrava das autoridades civis quando eles eram corrompidos, e passavam a mão na cabeça do mal, e o mal desenfreado. Brasil, gente, Brasil. Mata-se por qualquer motivo. O primo meu soltou lá, acho que foi em Belém, um estudante, mochila, um ladrãozinho, um pivete veio ameaçar ele adolescente, ficou com medo, saiu correndo. Atirou a arma, pum, na cabeça, pum, caiu no chão. Foi embora. Normal. O tênis, não quer dar, pum. Olhou torto, pum. Mata-se por qualquer motivo. Me dá o dinheiro, não tem? Pum. Mãe, trabalhadora, não tinha dinheiro. Empregada doméstica, estava no ponto de ônibus. Passa a carteira, não tem dinheiro, então vai morrer. Está banalizado, gente. Eu não tenho dúvida, entende? Que isso aí nós estamos assim, as autoridades civis vão responder diante de Deus por todos esses crimes. Por passividade, que é o último ponto que a gente vai ver. O que está matando está quebrando, a sociedade que não leva a sério isso, a imagem de Deus está sendo banalizada todos os dias no nosso país. E pena de morte é a forma assim de você levar a sério isso. Um ser humano é a imagem de Deus, tá? Nada substitui. Não é ficar 30 anos na cadeia, 300 anos na cadeia, como eles fazem, que não vai ficar, óbvio. Daqui a pouco está liberto por bom comportamento. Nada substitui. Quando é uma coisa realmente premeditada, maligna e tal. Só a própria vida. É o princípio da preservação da vida. Ainda que isso contraria a minha cultura. Então, o seu pensamento cultural, não bíblico. Mais alguma, gente, para fechar? Pode falar, Gui. Não, pode falar, Gui. Vamos concluir aqui. Eu já terminei, eu vou falar os outros domingos. Interessante. No caso do exército, coisa desse tipo assim. Aham. Interessante. Aí. Traição da nação, Gui, só para o pessoal entender aqui. É traição da nação. Alguma coisa nesse nível? Ah, da nação, entendi. Entendi. E que eu acho que nas nossas últimas décadas não teve nenhum, né? Acho que, não sei se já... Aham, certo. É vingança de sangue, né? Que eles, é. É.
Ele vai pensar duas vezes, né? Ele vai pensar duas vezes. Não é agora como está hoje aqui, né? A banalização total. Mas domingo que vem a gente pode conversar mais, não tem problema. Meus queridos, alguém falou alguma coisa, rapidinho assim, alguém levantou a mão, mais além do Gui? Podemos concluir? Quem? Pode falar, minha querida. Deve? Certo. É. É. Uma coisa é perdoar, outra coisa é a justiça seja feita, né? Eu perdoo uma pessoa que tirou a vida de um ente querido no meu coração, mas eu quero que a justiça seja feita. Não é errado isso, né? Não é errado isso. Não, não é pecado. Não, aí que tá. Uma coisa é muito íntima, pessoal. O sentimento de ódio, de raiva que eu tenho de uma pessoa que cometeu uma injustiça contra mim, seja qual for, tá? Pode não ser físico. Entendi. É falho. Infelizmente, a gente não vai cometer crime. Aí que eu te digo, tem 3 níveis. Um é enquanto está em suas mãos impedir o crime. O crime já foi cometido, não há mais ameaça de vida. Não, um exemplo, vou mostrar os 3. Eu não posso mais, porque é vingança. Eu não posso vingança, porque Deus já colocou, tem 2 formas da vingança existir. Através das autoridades civis, que muitas vezes falham e falhavam no passado, era corrupto também, muitas vezes no Antigo Testamento. Deus trazia os profetas e eles amaldiçoavam o povo porque os juízes estavam corruptos e não estavam exercitando justiça quando deveria. Enfim, isso sempre aconteceu. Quando a justiça humana falha, eu não vou fazer com as próprias mãos, eu vou continuar confiando. Não, com certeza. A gente pede perdão a Deus, né, pelo sentimento ruim, trabalha, isso tem como trabalhar, isso é perdão. E entregamos para a justiça de Deus. Entendi. É um processo. Mas às vezes não é nessa vida, viu, gente? Eu tenho que lembrar isso. Muitas vezes não vai ser nessa vida. Quantas pessoas que eu conheço que... Tem uma amiga da minha esposa, o noivo dela foi assassinado por uma pessoa que hoje ela convive com essa pessoa. Né? E solta, normal, ele é uma pessoa que tem... É lá do norte, né, de Belém, né? Um empresário famoso na cidade, não conhece, mas ele cometeu um crime quando era mais jovem e matou o noivo dela, entendeu? E ela luta com isso. Né? E ele passou por todos os trâmites, chegou a ser preso, mas não tinha, como é que se diz, réu primário, todos os negócios, está solto hoje, vivendo a vida normal, ela encontra eles nos bar, bebendo, rindo, brincando, é uma luta isso aí, entendeu? Assim, diante de Deus, ele vai um dia responder, porque se foi premeditado, e parece que foi, se estivesse num país sério, aquele cara não estaria rindo, brincando na rua, como a gente vê milhares, gente. Bom, quando a gente entrar nos outros, indiretamente, passivamente, meus irmãos, corrupção pública é um crime hediondo diante de Deus, porque está impedindo as pessoas. Quantas gente estão morrendo no hospital por falta de recursos que está sendo desviado para as contas na Suíça de bandido que está lá, entendeu? Tudo isso aí está sendo computado. Eu não tenho dúvida que a Lava Jato pode morrer a qualquer momento e a bandidagem vai continuar solta aí e o povo vai votar neles, entende? Vai, porque pão e circo, vão votar. Lula volta a ser presidente de novo, tudo normal, tudo tranquilo. E eu não duvido que isso aconteça no nosso país. Agora, sim, é justiça divina, gente. É o 3º nível. Dessa, ninguém escapa. Amém? Eu vou só, no fim, para concluir essa mensagem que vai ficar na internet, uma palavra de esperança aqui para vocês. Deixa eu pular tudo isso para domingo que vem, tá, gente? Domingo que vem nós vamos ver isso aqui. Olha, eram 50 slides, né? Conclusão e aplicação. A quebra dos 6 mandamentos se constitui basicamente não cumprimento desse princípio.
Esse mandamento pode ser quebrado direta, indireta, espiritual e passivamente. Um apêndice para fechar, para não ficar uma coisa pesada. A morte é um problema para o ser humano, é o nosso maior inimigo. Todo mundo vai enfrentar ele um dia e todo mundo vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, isso é certeza. Daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar aqui. A gente sabe disso. Daqui a 50, mais da metade não vai estar. Daqui a 20, então, é fato. A morte continua sendo nosso maior inimigo, todos um dia irão enfrentá-la mais cedo ou mais tarde, mas a morte encontrou um adversário à altura. Lembrar isso, para fechar. Paulo diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então a morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo faz uma explanação linda para a gente fechar. Quando o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:54, tá certo? Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus. Temos que lembrar disso, quem está em Cristo. E por fim, um dia nós sabemos que Deus enxugará nossos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá mais. Enquanto isso, nós vamos ter que aprender a lidar com a morte, tá? É uma realidade. Mas o cristão tem que ter essa esperança. Vamos encerrar com uma oração?